Com recordes recentes na produção de petróleo e gás, o Brasil ficou estagnado na exploração de novas fronteiras entre 2018 e 2024. Nesse período, as petroleiras do Brasil perfuraram um total de 37 poços em busca de novos reservatórios de hidrocarbonetos. Só que a maioria se concentrou em bacias já conhecidas, como a de Santos e Campos. Enquanto isso, vizinhos como a Guiana e o Suriname abriram 75 novos poços, sendo 62 em fronteiras exploratórias. Os dados foram levantados pela Abespetro e pela consultoria norueguesa Rystad Energy. A gente conversa agora então com o Telmo Giorgi, que é presidente da Abespetro. Uma boa tarde ao senhor, Telmo. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui às nossas conversas, aqui no CNN Money. A gente tem visto esta situação, portanto, as bacias já conhecidas que nós temos no Brasil, na margem equatorial, na margem lá, na bacia de Pelotas, no sul do país, por exemplo, elas já não são mais suficientes para a expansão do petróleo brasileiro, para essas extrações? Como que está se comportando isso? Não, na verdade, a margem equatorial e a bacia de Pelotas são as novas fronteiras. São essas que nós não conhecemos ainda. São essas sobre as quais temos esperança de fazer perfurações e identificar novas reservas. Nas bacias de Santos e de Campos e algumas outras, a gente encontrou, sobretudo na época do boom do pré-sal, década passada e retrasada, grandes reservas. E hoje nós estamos perfurando nessas áreas para fazer extensão de reservas. Mas novas áreas realmente transformadoras, nós não estamos fazendo. Então, a bacia da margem equatorial, nós temos um poço lá sendo perfurado agora, que é o Poço de Mor, que foi autorizado, o primeiro poço autorizado lá, e a Petrobras começou a perfurar no ano passado com uma empresa que até é associada à Bespetro, todas são, na verdade, aqui a Forsea tem uma sonda de perfuração lá na margem equatorial. Na bacia de Pelotas não há nenhuma perfuração ainda. Esse é o nosso grande problema. A gente tem uma taxa de perfuração inédita. Nunca foi tão baixa. Então dá para dizer que nós temos um novo pré-sal, que seria essa margem equatorial, ou é exagerada essa comparação? Olha, tomara que não seja exagerada. É difícil saber. O que foi encontrado na Guiana e no Suriname, que é um análogo geológico do Brasil, não é tão bom quanto o pré-sal. Então, o que foi encontrado lá na Guiana, por exemplo, encontraram 11 bilhões de barris de petróleo. As reservas totais do Brasil hoje, já aprovadas, são apenas 17. Então, lá na Guiana, houve muito sucesso na exploração, mas não são reservatórios tão produtivos quanto são os do Brasil. Telmo, então explica para a gente também, assim, por exemplo, com esse cenário, o Brasil pode correr risco de ser um importador de petróleo mais uma vez ou não? Não, esse risco existe, esse risco acho que está dado. A gente, em 10 anos ou em 15 anos, no máximo, nós voltaremos a ser importadores de petróleo. Num cenário pouco otimista, digamos, com relação ao preço de petróleo, né? Pode ser que volte de novo para 130, 120, não são cenários confortáveis. Então, isso é um risco que já está dado. O Brasil pode recuperar, pode ser que a gente consiga avançar muito rapidamente nas perfurações na margem equatorial e retome, né, reponha nossas reservas. Então, a gente tem hoje dois grandes riscos: voltarmos a ser importadores de petróleo e passarmos por uma crise similar àquela que o Brasil passou em 2014, com cerca de 200 mil demissões no setor, uma queda do setor, pelos mesmos motivos. Nós passamos 2008 a 2013 sem perfurações, digamos, vigorosas. O preço disso foi uma crise enorme a partir de 2014. Nós estamos, de novo, construindo essa crise. Pode ser que em 2030, 2029, 2031, passemos por uma crise similar a essa. Centenas de milhares de pessoas demitidas, um setor enfraquecido novamente e encaminhando o Brasil para, talvez, 2035, passar a ser
importador de petróleo novamente. O Um atraso um Sim. retrocesso de 20 anos. E o quanto que impacta para isso tudo os impasses ambientais para a expansão dessa exploração? É o principal impasse hoje? É com certeza o principal impasse. É uma informação que já não é nem mais assim controversa. O próprio ministro do Meio Ambiente, esse fim de semana, numa entrevista para o jornal O Globo, falou isso. O Pietro Mendes, diretor da ANP, falou isso. Existe um conflito, um impasse entre o Ministério de Minas e Energia, que precisa e quer perfurar mais para encontrar mais petróleo, e o Ministério de Meio Ambiente, que não quer que haja perfurações. Então, nós vivemos hoje claramente um impasse entre autoridades públicas, que é um grande entrave, certamente o maior entrave. O Brasil tem grandes petroleiras, para além da Petrobras, o Brasil tem uma cadeia produtiva bastante madura, temos competências técnicas, temos capital para isso, temos interesse em aumentar a exploração e encontrar mais petróleo. Não há entrave nenhum do ponto de vista econômico e técnico. O único entrave é a autorização ambiental. E, novamente, o entrave é a autorização, não é um desafio ambiental. O Brasil explora no offshore faz mais de 50 anos. Nunca aconteceu nada do ponto de vista ambiental, nada grave. Né? Vazamentos eventuais, bem pontuais e bastante de baixíssimo, para não dizer zero impacto. Então, nós temos todas as condições, só não temos a autorização dos órgãos ambientais. E o que pode ser feito para melhorar esse relacionamento, para conseguir passar por cima desses impasses ambientais? Acho que não é passar por cima. Eu acho que as preocupações ambientais são de todos nós. Né? Ninguém vai menosprezar as mudanças climáticas. Esse é um fato dado. A questão é que nós temos a estratégia de como superar essa questão ambiental que precisa ser revista. E eu acho que o Ministério do Meio Ambiente anunciou que vai construir o que ele chama de mapa do caminho, que é um jeito de a gente reduzir a exploração, talvez zerar a exploração de petróleo em muitas décadas. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse mapa do caminho não está feito, nós precisamos continuar mantendo a exploração de petróleo, porque não há alternativa ainda, do ponto de vista econômico ou técnico, para o petróleo. E o Brasil ainda depende mais ou menos 50% da sua matriz energética de energias fósseis. Então, nós não temos alternativa a isso. E eu acho que as preocupações absolutamente legítimas do Ministério de Minas de Meio Ambiente precisam ser compatibilizadas com as preocupações sociais que nós temos. Né? Nós não podemos aceitar ter pobreza energética, que é faltar energia a preços módicos para as pessoas. Também não podemos aceitar ter desemprego de novo no Brasil. Nós estamos hoje a pleno emprego no Brasil, 5,2% de desemprego, que é, do ponto de vista econômico, pleno emprego. E na área de petróleo, talvez mais vigoroso ainda o nosso crescimento, mas nós estamos sob um risco de ter problemas energéticos e sociais que ninguém pode desejar. Então, essa compatibilização desses desafios ambientais com desafios sociais, não temos uma resposta clara ainda, mas nós não podemos aceitar não perfurar, porque o não perfurar já vimos nesse filme. Podemos estar agora construindo uma crise maior do que aquela que enfrentamos em 2014. Telmo Ghiorzi, presidente da Abespetro, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima.